Vivemos num tempo em que o pecado perdeu o nome. Já não se fala de vício, mas de escolha pessoal. Já não se fala de pecado mortal, mas de liberdade. Enquanto o mundo se embriaga com suas próprias ilusões, as almas vão adoecendo em silêncio, sendo destruídas lentamente por aquilo que a igreja chama de pecados capitais. Mas o que são, afinal, os pecados capitais? Eles não são em si mesmos necessariamente os pecados mais graves, mas são raízes doentes, fontes venenosas, que dão origem a uma multidão de pecados maiores. São chamados capitais porque, como uma cabeça, caput, em latim, governam e conduzem outras desordens da alma. Esses 7 pecados são como 7 venenos que, quando não combatidos, apodrecem o interior do homem, mesmo que ele ainda pareça são por fora. São eles: a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça, também conhecida por assídia. Cada um desses vícios, se cultivado, cria uma prisão interior, mancha a alma e esfria a caridade, que é o amor a Deus. Vamos meditar um a um, não com frieza acadêmica, mas com o coração ferido que deseja ser curado. O primeiro, a soberba, o trono de Lúcifer. A soberba é o pecado dos anjos caídos. Foi ela que fez Lúcifer dizer: Não servirei. É a raiz de todo orgulho, de toda autossuficiência, de toda rebelião contra Deus. O soberbo não aceita ser criatura. Quer definir sua própria verdade, sua própria moral, sua própria salvação. Não se confessa, não reconhece seus erros, julga-se melhor que os outros e até melhor que Deus. A soberba destrói a humildade, e sem humildade ninguém entra no reino dos céus. Como disse Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade. O segundo pecado, a avareza, o coração preso ao ouro. A avareza é o amor desordenado ao dinheiro, às posses, à segurança material. Não se trata apenas de ser rico, mas de colocar a esperança naquilo que se tem e não em Deus. O avarento não doa, não partilha, não confia. Vive com medo de perder. O dinheiro torna-se seu ídolo, seu refúgio. Mas a alma que ama o ouro acaba seca, fria, sem generosidade, incapaz de caridade. Nosso Senhor foi claro: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. A luxúria, o corpo feito ídolo. A luxúria é o desregramento dos sentidos, a busca do prazer carnal como fim em si mesmo. Ela destrói a pureza, corrompe o olhar, transforma o outro em objeto. A alma dominada pela luxúria perde o temor de Deus. Os pecados da carne obscurecem a razão, amortecem a vontade e escravizam a pessoa ao desejo. São João da Cruz dizia: uma alma presa à sensualidade jamais alcançará a união com Deus. O mundo exalta a luxúria como liberdade, mas ela é prisão, confusão e lama espiritual. Só os puros verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. A ira, o fogo que consome o interior. A ira é o descontrole da emoção, a explosão desordenada do ódio, da raiva, da vingança. Não se trata da justa indignação contra o mal, mas de um impulso que perde a caridade, destrói o próximo com palavras, gestos ou silêncio. A ira gera violência, divisão, rancor, murmuração. Ela quebra a paz interior e abre as portas do ódio. É um fogo que começa pequeno, mas se não for extinto, consome toda a alma.
São Francisco de Sales dizia: nada nos assemelha tanto aos demônios quanto a raiva. Quinto pecado, a gula, o ventre como senhor. A gula não é apenas comer muito, é comer sem moderação, sem necessidade, com apego. É deixar que o prazer da comida ou da bebida governe a vontade. Pode parecer um pecado leve, mas é traiçoeiro. Um coração dominado pela gula torna-se preguiçoso, enfraquecido, incapaz de jejuar, de mortificar-se, de renunciar. Tornar-se escravo de prazeres passageiros. São Paulo advertia: o Deus deles é o ventre. E não há pior idolatria do que aquela que se vive sem perceber. O sexto pecado, a inveja. O veneno que mata em silêncio. A inveja é a tristeza pelo bem do outro. É olhar a graça alheia e se revoltar por dentro. O invejoso vive comparando, acusando, competindo. Nunca está em paz. A inveja gerou o primeiro homicídio da história. Caim matou Abel. Por inveja. Desde então, esse veneno continua destruindo amizades, famílias, vocações e comunidades. O invejoso não agradece o que tem e nunca se alegra com o que o outro recebeu. Esquece que a graça de Deus é infinita e que a inveja é como um buraco que nunca se preenche. Sétimo e último pecado, a preguiça, também conhecida como assídia, é o desânimo da alma. Por fim, a preguiça, que não é só cansaço físico. A assídia é o desgosto pelas coisas espirituais, é o tédio da alma diante de Deus. É aquele estado em que a pessoa se arrasta, se recusa a rezar, a servir, a se sacrificar. A alma preguiçosa não luta mais, deixa-se levar, entrega-se à tibieza, perde o fervor. E essa frieza, pouco a pouco, vai matando a vida interior. A assídia é um dos venenos mais perigosos da vida espiritual, porque ela apaga a luz aos poucos, sem ruído. Quando a alma acorda, já está morna, vazia e seca. O que fazer diante desses pecados? Primeiro, reconhecê-los. Quem não nomeia o pecado não combate. Precisamos voltar a olhar para dentro com honestidade e confessar nossas fraquezas diante de Deus. Segundo, praticar as virtudes opostas. A soberba se vence com humildade, a avareza com generosidade, a luxúria com castidade, a ira com paciência, a gula com jejum, a inveja com caridade, a assídia com fervor e perseverança. Terceiro, vida sacramental. Confissão frequente, Eucaristia com reverência. O pecado deixa marcas, mas a graça apaga todas as manchas se houver arrependimento sincero. A alma humana é um campo de batalha. Ou ela se purifica com o fogo da graça, ou se corrompe lentamente com os venenos do pecado. Os 7 pecados capitais são portas por onde o inimigo entra. E o mal, uma vez instalado, não para até devorar a alma inteira. Por isso, a vigilância é essencial. Mas nunca estamos sozinhos. Deus nos dá luz, força, misericórdia. Os santos venceram esses mesmos pecados. Nós também podemos, com fé, com luta e com oração. E que, ao final da vida, não tenhamos a alma marcada por 7 feridas abertas, mas purificada por 7 virtudes resplandecentes. Porque no juízo só permanecerá o que foi feito em Deus e para Deus. E o pecado, se não for vencido aqui, será cobrado na eternidade.